E aí pessoal, tudo bom? Professor Aurélio aqui falando. Espero que estejam todos bem. A gente vai gravar um vídeo aula aqui de Sociologia. Façam um resumo desse vídeo no caderno. Postem de volta lá no Classroom pra gente anotar aí essas atividades de vocês, as notas de vocês, tá? Então assim, hoje eu estava falando com alguns alunos nas aulas do Meet e eles me pediram para falar sobre esse lance do feminismo. É um assunto importante que precisa ser comentado, debatido e tal, tá bom? Então vai ser sobre isso. Para começar, queria dizer que não é um assunto fácil de ser falado, né? Porque no fundo a gente tem ainda raízes de machismo por conta de uma questão cultural, por conta da nossa criação, por conta das tradições do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, da nossa região. Algumas visões bem tradicionais trazidas pela própria religião, né? Essa coisa de a mulher ter que ser submissa ao marido, obediência ao marido, perpassa assim, séculos, né? E a gente traz ainda algumas coisas disso e muitos momentos incomoda às vezes, né? A gente se pega sendo machista, se pega sendo, como também racista, às vezes homofóbico, às vezes a gente tem comportamentos ou ideias um tanto atrasadas, né? E é porque a gente não está acostumado com tantas mudanças necessárias. E a gente precisa se policiar em relação a isso. Eu falo muito para os meus amigos que me ajudem, né? Eu acho muito bom quando eles me falam, me dão um toque que Aurélio, essa frase aí não foi legal, isso que tu falou não soou mal, não pegou bem, isso foi machista, isso foi racista, isso foi preconceituoso e tal. Então a gente precisa estar sempre se policiando nas coisas que for falar, porque às vezes é involuntário, é inconsciente, a gente tem um pouco essa visão, sei lá, machista, né? E o feminismo, às vezes, eles vêm para quebrar certos paradigmas, né? Certos tabus da sociedade. A gente sabe também que o governo, ele nega um pouco essas questões, né? Assim, não vê, por exemplo, que o Brasil é um país racista e a gente vê aí esse tema mais do que nunca necessário ser debatido e ser revisto as posturas, né? Nós somos sim um país que machista, homofóbico e precisamos melhorar essas questões, né? O governo precisa ver dessa forma, né? E avançar em políticas públicas que melhorem essas questões, essas relações entre os diferentes, tá? Então assim, é, o meu relacionamento com a Carol no começo foi muito interessante porque eu primeiro a Carol quando veio morar comigo, ela não fazia faculdade e não tinha ainda um trabalho, né? De repente ela começou a trabalhar, fazer faculdade e ter uma certa independência. E antes, tudo que eu combinava pra gente fazer, ela topava, ia de boa e tal, sair viajar pra algum lugar. Eu dava ideia, ela ia. Mas de repente ela disse, não, Aurélio, eu não tô afim, não vou, quero não. Como assim? Isso eu fiquei logo, né? Opa, o que foi que mudou? Ela, não, vou sair com minhas amigas. E eu, tá bom, então vou sair com meus amigos, né? Então assim, eu precisei aprender um pouco isso, que ela estava ficando, né, mais independente, mais dona de si e tudo. No começo eu estranhei, mas tá certo, é isso mesmo, né? E essa coisa do empoderamento feminino passa muito por esse lance de independência mesmo da mulher, de não ficar dependendo de ninguém e tudo, sabe? De marido, de macho nenhum. Eu acho importante isso, né? Ter essa independência financeira, por exemplo, né? Então, porque caso não tenha, vai ser muito mais difícil conseguir fazer tudo que quer, do jeito que quer, do jeito que pensa. Enfim, é necessário haver essa emancipação feminina, por exemplo, no mercado de trabalho também. Tá certo? Eu tenho um histórico assim na minha família de muitas coisas machistas, né? Meu pai era muito machista. Eu lembro que minha mãe, quando conheceu, aliás, lembro, não, como é? Quando minha mãe conheceu ele, eles trabalhavam na mesma empresa,
era EMATES, ele era agrônomo, ela técnica administrativa, e quando se casaram ele disse, olha, eu quero que você deixe um emprego para cuidar dos filhos, da casa, a mulher minha tem que ficar em casa e tal, e ela fez isso. Hoje ela se arrepende, se separaram, né? Ela não ficou, perdeu o emprego, ela não conseguiu a aposentadoria como poderia ter se aposentado muito bem, né? Do tempo de trabalho. Então assim, ela aceitou essa condição dele e não é legal, não foi legal, né? Não foi uma boa escolha dela. Mas tem mulheres que acham isso normal, que concordam, que eu não vou sair hoje porque senão meu marido não vai gostar que eu vá para tal lugar, que ele não quer isso, não deixa eu fazer aquilo. E assim, elas não percebem que não pode ser assim. Ué, só ele tem o direito de fazer as coisas dele, de estar com os amigos, ou de sair, de fazer o que quer. A mulher não tem, não. Então é isso que também precisa ser revisto. Mas essas mulheres, coitadas, assim, talvez não percebam isso porque é uma questão cultural, tradicional. Acham que ser esposa, companheira e tal é assim, né? Tem que ser submissa, obediente, calada, não dar opinião. Então não é assim, né? Enfim. Mas às vezes é por medo, porque também tem muitos homens que não aceitam, e por isso que os casos de feminicídio, né, acontecem por aí, as brigas, simplesmente pelo fato da mulher ser mulher e querer uma certa independência, e querer o mínimo de direitos, o mínimo de liberdade. Tem homens que não suportam isso, né, que não suportam isso. Então, por isso que é necessário se falar sobre isso, por isso que é necessário leis que protejam, né, políticas públicas que ajudem a melhorar essa questão aí para as mulheres, né? Infelizmente no Brasil, às vezes as mulheres ganham menos que os homens. A mesma função, ganham 30% a menos, vamos supor, tá errado também, né? Tá errado. Então é um caminho muito longo que a gente precisa percorrer. Ainda é muito pequeno a participação das mulheres na política, por exemplo, né? Os partidos eles têm que ter uma cota feminina, e às vezes eles colocam mulheres para se candidatar só para cumprir aquela cota mínima de candidatas, né, mulheres, e elas nem participam mesmo de campanha e tudo, é só para constar. Isso está errado. Nessas eleições agora para prefeito e vereador, eu fiz uma opção pessoal de votar apenas em mulheres. Então eu votei na candidata mulher, ela não ganhou no primeiro turno, e votei em umas meninas que fizeram uma candidatura única. Eram 3 meninas de bairros diferentes de Fortaleza, de religiões diferentes, de orientações sexuais diferentes, cada uma, de pensar. Gente, umas meninas assim que você não dava nada, né? De periferia, enfim, mas com a cabeça, com as propostas tão interessantes. Eu nem conheço pessoalmente elas. Sei que às vezes frequentam pelas reportagens que eu vi em seguida, mais ou menos os lugares que eu também ando, mas eu depositei minha confiança, né? Então vai ser um salário de vereadora dividido entre as 3. Cada uma vai ter acesso, né, a discursar, a debater as coisas na Câmara dos Vereadores, né? Enfim, vai ser algo bem coletivo, né? Eu nem sabia que podia ter uma candidatura coletiva, mas pode. E eu votei nessas meninas e elas ganharam, sabe? Bem 9 mil votos que elas tiveram na cidade, tudo. Então é necessário, sabe? É muito, muito, muito necessário essa participação da mulher na sociedade. E os homens têm que entender isso. E precisam entender que ser feminista, o homem ser feminista, não significa que ele tem que ser feminino, né? Eu acho que os filhos devem ser criados com esse olhar de respeitar as mulheres, de apoiar e tudo mais. Eu estava num carnaval em Salvador e eu vi um bloco passando, né? Que eu acho que até aquele Léo Santana que puxa, chamado As Muquiranas. A ideia do bloco é os homens se vestirem de mulher. Então eles compram caríssimo aquelas fantasias, cada dia uma personagem, né, feminina, e eles se vestem, se maqueiam e vão para a avenida, né, para o trio elétrico. É uma multidão. Aí as mulheres ficam de fora do trio aguardando os maridos voltarem. E lá a brincadeira deles é meio pejorativa, eu achei. Eu não participaria de um bloco desse, né? Pode ser até engraçado e tudo, mas no metrô que eu vinha,
para o circuito, tinham vários dentro do metrô indo também, né? E eu via a postura deles assim, às vezes debochando uns com os outros, aqueles caras grandão, fortão, muitos policiais, muitos, enfim, mas brincando entre eles de uma forma debochada, né, com o feminino passando a mão, como, assim, depreciando muito a figura feminina. Isso, na minha opinião, assim, era engraçado e eles mal entendiam que aquilo era machista, que aquilo era preconceituoso, né? E as esposas às vezes achando graça, rindo das brincadeiras e tal. Mas é uma questão muito cultural, né? Enfim, respeito quem gosta e tal desse tipo de divertimento, mas eu achei que é um divertimento que ele acontece depreciando, diminuindo, avacalhando a figura feminina. Não sei se vocês me entendem, né? E a mulher, ela precisa hoje se impor, manter o respeito e tudo mais. Aí vem algumas críticas, questões polêmicas, né? Por exemplo, hoje a gente vê nessas músicas, desde a época do El Chan, por exemplo, né, uma vulgarização, uma erotização do corpo feminino, e isso estimula o lado machista, o lado, né, assim, do homem achar que por isso, porque a mulher dança assim ou se veste assim, ele tem um direito, ela é vulgar e ele tem um direito de passar a mão, de dar em cima, sei lá. Eu vi até uma questão agora, vocês vão lembrar disso, de uma polêmica danada, de um caso de uma blogueira que saiu com um cara numa festa e bebeu e tudo e perdeu a virgindade. Nessa noite não lembra de nada e denunciou como estupro. E ela foi extremamente assim humilhada na audiência com os advogados, com o juiz em videoconferência. Ela era vítima da situação e os caras dando a entender que ela foi a culpada, né? Aí mostraram fotos nas redes sociais dela com roupas mais decotadas, normais, sim, de qualquer jovem, e colocando isso como se ela fosse a culpada daquilo. Então, assim, até que ponto? É uma linha muito tênue, né? Muito tênue. É isso, muito, né? Assim, a mulher precisa manter o respeito, sim, para se impor, mas ao mesmo tempo ela pode vestir a roupa que quiser, dançar a música que quiser, que se também. E o homem não é por isso que o homem deve se achar no direito de violentar o corpo dela, de agredir ou de, né, se insinuar, ou sei lá. No carnaval era muito assim, né? Os homens passavam, beijavam as mulheres, já virava, beijava outra. Aí, enfim, na festa era muito assim. Hoje em dia existe um certo cuidado, né? Eu vi um rapaz no carnaval com uma plaquinha assim pendurada e dizendo, escrito assim, eu não posso beijar, mas você pode. Aí eu entendi a razão, né? Porque assim, se o cara hoje em dia chega junto da menina, pode ser, e ela se ofende com a maneira que ele abordou, ela pode denunciar ele na delegacia, né? Então, assim, eu tenho que pensar duas vezes de como chegar, de como paquerar hoje em dia, porque tem que haver esse respeito. O respeito à opinião da mulher, à decisão dela, né? Mas se ela consentir, tudo bem, aí vão se divertir e tudo mais. Mas precisa haver esse consentimento, né? O homem às vezes não entendia isso, achava que era só chegar e estava certo, né? Às vezes na rua o cara assoviava e dizia, ei gostosa, até isso é invasivo, né? Não é natural. Antigamente poderia parecer natural, mas hoje em dia não é mais natural. E a gente tem que repensar essas posturas todo dia, né? Todo dia. Dia a dia a gente tem que repensar isso para que a sociedade assim respeite, valorize, né, a questão da mulher, não como uma coisa pejorativa, vulgar, né? Eu sei que às vezes, por um lado, aí falando o outro lado, pode ser que vamos supor, a cultura os funk, certas coisas assim, eles vulgarizem essa coisa da erotização do corpo feminino, né? Há meninas que não veem problema nisso, né? Que dançam até o chão, na boquinha da garrafa, sei lá, assim, sem dimensionar o que aquilo pode causar, quais os efeitos daquilo, né? Mas por outro lado, o homem tem que respeitar,
né, a forma de divertimento, de lazer, sei lá, dessa juventude e tudo mais. Mas é muito complicado, porque a gente não pode esquecer que o homem em si, assim, culturalmente falando, já vem de um passado bem machista, né? Então fica um pouco perigoso às vezes para a mulher estar se expondo tanto numa sociedade machista. Espero que vocês estejam me entendendo. Não estou aqui querendo defender os homens e colocando a culpa nas mulheres. Não, eu estou dizendo que eles precisam respeitar, elas precisam ter sua liberdade, sim, de fazer o que bem entenderem com a vida delas, com o corpo delas e tudo. Porém, né, é, a gente tem que ter um certo cuidado, uma certa prudência hoje em dia, né, de como se portar, né, até para ganhar mais espaço, até para ter muitos direitos a mais conquistados. Enfim, é muito polêmico, né? Às vezes é muito relativo, né? Um ponto de vista e tudo. Eu estou tentando aqui falar os dois lados da moeda para que vocês possam entender e tirar suas conclusões, né? Mas resumidamente falando, a gente tem que tentar é, fazer com que aconteça aquilo que a Constituição prega, os direitos iguais, aquilo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos prega, né, em relação a gêneros, né, a igualdade, né, independente do gênero, da orientação sexual, independente de religião, independente de cor de pele. Isso deve prevalecer, independente de gosto musical, independente de roupa, isso deve prevalecer, certo? Tá bom? Um abraço, vamos aí nos policiando. Eu acho que todos nós temos que nos policiar e tentar melhorar essas questões, né, de racismo, de preconceito, de homofobia, né, para diminuir aí, por exemplo, o feminismo no meio do mundo, né, o feminicídio, né, diminuir o feminicídio, que menos mulheres morram no país nas mãos de homens machistas, preconceituosos e tal. Essa é a ideia, tá bom? Abração, valeu, tchau, até a próxima.